Olha, em meio a muita polêmica, as provas do Enem vão começar a ser aplicadas no próximo domingo. Reportagem de Brasília, Luciana Verdolim. O presidente em exercício Hamilton Mourão saiu em defesa do governo e rebateu acusações de manipulação das provas do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, marcadas para os próximos dias 21 e 28 agora de novembro. Segundo Mourão, o presidente Jair Bolsonaro apenas reafirmou o que já vinha dizendo há tempos. O presidente fez menção simplesmente a algo que é a ideia dele, pô. Ele tem liberdade para isso. E o Enem está baseado num banco de dados que foi construído há muito tempo. As questões não estão variando. O governo não mexeu em nenhuma questão do Enem. Não houve alteração em questão? Não houve. As questões são feitas de acordo com a metodologia do INEP. Hamilton Mourão ainda rebateu alegações de servidores do INEP que reclamaram até de assédio moral por parte do governo e avisou que não pretende endossar críticas ao presidente Bolsonaro. Vocês conhecem... Para aí, gente. Vamos bater a bolinha, né? Vocês conhecem o presidente. O presidente ele tem a maneira de se manifestar. E eu não vou ficar aqui tecendo crítica, não é, ao presidente, uma vez que eu sou vice dele. Eu já falei isso para vocês várias vezes. Apesar do presidente Jair Bolsonaro ter dito que finalmente o Enem vai ter a cara do governo, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, nega qualquer tipo de interferência. Ele disse também que não teve acesso antecipado às provas e afirmou que a polêmica envolvendo os servidores do INEP é muito mais uma questão administrativa do que de educação. Isso é um assunto que é administrativo, não tem nada a ver com prova de Enem. Então, quando a gente vê toda essa discussão às vésperas do Enem, nada com educação, nada com as provas, tudo a ver com a questão administrativa de pagamento ou não de gratificação. O ministro da Justiça, Anderson Torres, se encontrou com Milton Ribeiro para discutir a segurança do exame no próximo fim de semana. Ele admite que existem ameaças, mas que o Enem está seguro. Todos os anos sempre tem essa questão e as demandas elas vão surgindo. A gente está pronto, está preparado com o efetivo necessário para poder atuar. Os servidores do INEP mantêm a acusação de interferência. Por conta disso, o Congresso já se mobiliza e a Comissão de Educação da Câmara pretende chamar o ministro Milton Ribeiro para dar explicações. Bom, Cristina Grêmio, o que esperar dessa prova do Enem, hein? Bem, a gente, por enquanto, tem a palavra do presidente do INEP dizendo que está garantido, que está seguro e que o exame vai acontecer sem qualquer problema. A gente tem que esperar, obviamente. É importante que a sociedade, ali, os órgãos próximos, se mobilize para fiscalizar, ajudar na fiscalização. É um exame enorme que envolve milhares e milhares de estudantes, importantíssimo para o futuro desses jovens, ainda mais agora, né, vindo de um ano de pandemia. Ano passado já foi complicado. Esse ano também, então precisa haver fiscalização. Agora, ficar criando problema antes do problema surgir, para mim, é aquele eterno esperneio da oposição. Está aí a palavra do ministro da Educação e do próprio presidente do INEP dizendo que isso é uma questão administrativa interna. O ministro Bento Ribeiro falou, inclusive, que está envolvido com o pagamento de gratificação. Então, eu reforçaria que é pagamento de gratificação e, de novo, muita ideologia interferindo no futuro dos nossos jovens. A Amanda está achando o que dessa discussão tão cheia de detalhes? De que forma o Enem estaria com mais cara do governo, como disse o presidente? É uma clara tentativa de interferência política e ideológica no Enem, que é um exame que deveria ser uma questão técnica, uma questão de Estado e não uma questão de governo. Os servidores do INEP são eminentemente técnicos, eles escolhem as questões a partir de um banco de dados com perguntas desenvolvidas, formuladas por professores, por pedagogos, então tudo feito de uma forma técnica. Hoje o jornal O Estado de São Paulo traz uma denúncia muito grave em que há relatos desses servidores, de parte dos 37 servidores que debandaram, que saíram do Ministério da Educação, do INEP, às vésperas do Enem, dizendo que havia pressão para suprimir essas questões. 24 questões chegaram a ser suprimidas por um dos diretores do INEP com indicação política e depois uma parte dessas questões teve que ser reinserida porque alterava o grau, o nível de dificuldade da prova. Porque quando você escolhe as questões a partir de um banco de dados, obviamente tem as questões mais difíceis, de média dificuldade e de menor dificuldade. Isso tudo tem um balanço, um equilíbrio na prova.
prova, essas questões que foram retiradas eram questões com um suposto viés político-ideológico ou que tratavam de questões sensíveis ao governo. Cabe perguntar o que são questões sensíveis ao governo. O próprio presidente Bolsonaro, antes de ser eleito, criticava as questões do Enem que tinham a ver com gênero. São jovens, são estudantes fazendo a prova, isso faz parte da realidade do dia a dia deles. Não cabe ao governo intervir e muito menos fazer uma prova com a cara do governo. O Enem não tem que ter a cara do governo Bolsonaro, nem cara do governo do PT, nem cara do governo nenhum. O Enem tem que ser uma prova para o estudante, tem que ser uma prova técnica, objetiva para o estudante e não suscetível à pressão político-ideológica. Bernardo, será que a prova será técnica? Então, a Amanda tem absoluta razão. Dou total razão para a Amanda, porque não tem que ter viés político, ideológico, com questões que venham ser colocadas de forma complicada. Porém, era o que acontecia. Nós tínhamos aí no Enem de 2018, entrou lá linguagem de gênero específica sobre travestis. Termos que os travestis usam na rua, quando estão com roupas mínimas. São estes termos, são estas colocações, esses jabutis que eram colocados dentro da prova. E a cara do governo é limpar, tirar toda essa sujeirada. Por isso que hoje esses técnicos tão maravilhosos do INEP estão ineptos quando dizem que que estão sofrendo uma perseguição política. Ora, isso não é perseguição política, isso é uma limpeza, uma asepsia. E se o ministro fala que é gratificação, piorou, porque eles são mercenários, estão querendo tão somente dinheiro e saem numa hora delicada, minutos antes de ser aplicada a prova. Isso não é nem um pouco factível para profissionais tão técnicos assim, de abandonar o barco na hora que a embarcação passa por um principal momento.